Bem-vindos à segunda parte da Comissão Executiva. Hoje falamos de empreendedorismo, de sucessos e fracassos. Contamos com Rui Lamartine, bastonário da Ordem dos Economistas, e também com o engenheiro José Basilio Simões, da ISA. Engenheiro, sucessos e fracassos. É importante ter fracassos para ter sucessos? Eu diria que não é importante ter fracassos para ter sucessos, mas faz parte, sim. Temos que estar preparados para isso. Portanto, e temos que ter a capacidade de adaptação e a resiliência para sabermos adaptar aquilo que são as nossas ideias, os nossos modelos de negócio, os nossos segmentos de mercado, para procurar esse sucesso, não é? Portanto, temos que ser capazes de aprender, de perceber o mercado, portanto, perceber porque é que falhamos e encontrar forma alternativa de continuar, não é? Portanto, eu diria que se falharmos de uma forma inteligente, estamos a aprender portanto, ficamos em melhores condições para ter sucesso à frente. Portanto, no fundo, é isso. Acho que é preciso estar sempre com muita atenção e a ter esse feedback do mercado para que, se falharmos, percebemos porquê e sejamos capazes da próxima vez acertar. Falávamos há pouco das startups e destes projetos iniciais. Muitos deles, muitos se formam todos os anos, mas nem todos vingam. Porquê? Vingam por isso mesmo, não é? Porque nós podemos ter uma ideia que nos parece muito interessante, mas o que é importante verdadeiramente não é ter a ideia, é ter o cliente, não é? E ter os clientes. Não é? E depois podemos capturar um primeiro cliente e acabamos por construir o produto à imagem desse primeiro cliente e por vezes esse primeiro cliente não é representativo dos outros. E, portanto, no fundo, eu costumo, também dou umas aulas de empreendedorismo lá na Universidade de Coimbra e costumo dizer aos alunos o mais importante é fazer a validação do mercado rapidamente. É importante fazer essa validação? Fazer essa validação, sim. Portanto, falhe ou tenha com sucesso exatamente, ou com erros. E fazer essa validação rapidamente. Portanto, quanto mais depressa eu falhar, também menos dinheiro gastei a falhar, não é? E, portanto, e mais depressa posso ajustar aquilo que é a minha proposta de valor, não é? Nós, voltando um bocadinho à história da ISA, a nossa ideia de fazer sistemas de telemetria e de controle remoto, nós ao princípio queríamos apresentar esses sistemas de uma forma aberta, que pudessem ser utilizados em qualquer que fosse o nicho de mercado, qualquer que fosse a aplicação, seja da qualidade do ar ou das águas, ou na domótica, ou enfim, de várias áreas possíveis. E tentámos ali durante alguns anos e não conseguimos. Depois, quando resolvemos, vamos fazer uma aplicação concreta, porque essa oportunidade surgiu, aí já conseguimos desenvolver. Portanto, e já conseguimos ter ali algum sucesso. Ou seja, não foi um sucesso desde o início? Não foi um sucesso desde o início, não. E nós vemos noutros mercados empresas com soluções transversais, portanto, com equipamentos de aquisição de dados e de controle remoto que depois outras empresas utilizam e aplicam nas mais diversas utilizações. E o que nós sentimos é que não fomos capazes de fazer isso. Porque o mercado é pequeno, porque não é fácil tornarmos-nos conhecidos globalmente. Portanto, acaba por ser mais fácil encontrar uma aplicação concreta, um nicho de mercado onde nós respondemos de A a Z, portanto, e resolvemos verdadeiramente uma necessidade do cliente final. E acaba por ser mais fácil depois tornarmos especialistas nesse segmento de mercado específico e ter sucesso nesse segmento de mercado. E depois fizemos isso já em diversos segmentos de mercado. Agora, o que é de facto difícil é transpor esse sucesso que possa haver num conjunto de clientes para depois uma escala global. E o que nós vemos hoje em dia é que cada vez mais esses campeões mundiais, digamos, precisam de muito investimento, precisam de muito financiamento. E isso é o que é difícil para uma empresa portuguesa. Portanto, é necessário captar investimento internacional, porque para nós fazermos com que um projeto tenha sucesso à escala mundial, precisamos de facto de muito investimento. E temos que conseguir atrair esses parceiros estratégicos, esse capital internacional, para depois conseguir crescer e termos projetos da dimensão de um Facebook ou de um Google. Eu já não falo nesses, não é? Mas numa escala inferior.
temos imensos projetos de grande sucesso a nível mundial, que não são esses habituais. Mas esses são exceção também. Esses são exceção, não é? Mas precisamos sempre que os projetos ganhem uma escala mundial e, portanto, que consigam atrair o investimento internacional. E isso é que não tem sido fácil em Portugal. Nós contamos por os dedos de uma mão, se calhar, as empresas portuguesas que conseguiram captar investimento internacional. Essa era uma das coisas que temos que ver como é que podemos ajudar as empresas portuguesas a fazer isso. Eu pertenço também a uma comunidade de Business Angels em Portugal, e uma das iniciativas que nós estamos a tentar desenvolver é criar um fundo para a diáspora portuguesa. Ou seja, criar um fundo de co-investimento em que o Estado português pudesse co-investir a par com portugueses de sucesso que estão lá fora, noutros países, portanto, que foram para fora, tornaram-se empresários lá fora, tiveram sucesso e que pudessem agora investir em empresas nacionais que queiram ir para os Estados Unidos ou para o Canadá ou para a China, enfim, para o Médio Oriente, para a Alemanha. Portanto, pudessem investir de uma forma que fosse alavancada também com fundos portugueses em empresas nacionais que quisessem ir para esses mercados. Portanto, aí beneficiávamos não só do capital, mas fundamentalmente da experiência que esses empresários portugueses, portanto, conhecem o mercado de destino, conhecem também o mercado nacional, gostam de investir em Portugal e de ajudar Portugal, portanto, esse sentimento existe nos nossos imigrantes, portanto, esse sentimento existe. Portanto, isso seria uma forma de ajudar naquilo que mais precisamos, que é na comercialização dos nossos produtos lá fora. Rui Martinho, de facto, o investimento é um problema das empresas portuguesas e é difícil de encontrá-lo aqui dentro, não é? O financiamento. O financiamento. Sim, financiamento, por vezes, quando estávamos a falar desta questão da partilha, quando há empreendedorismo, também é necessário haver, digamos, quase que subjacente a esta questão de partilhar. Partilhar experiências, partilhar ideias, partilhar os caminhos que seguiram, partilhar as razões dos fracassos. E uma das maiores dificuldades que eu, sobretudo no passado, as primeiras startups tiveram em Portugal foi um pouco a questão do financiamento. Por vezes havia uma ideia efetivamente inovadora, havia a capacidade de trabalho e de montar a empresa com muito poucos capitais. E depois havia fundos, sempre houve fundos europeus, fundos que, digamos assim, são destinados e canalizados para este tipo de atividades. Mas era preciso outro tipo de financiamento. Esse financiamento, por vezes, foi conseguido internamente através da banca e as empresas ficaram muito endividadas. Tinham depois um serviço de dívida muito pesado e, como de imediato, não as vendas e, digamos que, o escoamento daquilo que são os seus produtos ou as suas inovações não é imediato, muitas vezes elas fracassaram por esse caminho. Quando se trata, então, de ir lá para fora ou de querer internacionalizar, mais difícil é. E, portanto, esta questão da diáspora é importante em Portugal de duas maneiras. Primeiro, esta que acabou de dizer o engenheiro José Basílio, que é tentar canalizar a experiência e a capacidade de realização que eles já tiveram em mercados muito exigentes, Estados Unidos, Alemanha, outros mercados, onde possam ajudar alguém que quer internacionalizar-se, que tem uma empresa bem construída, bem constituída e que tem uma boa ideia. E, portanto, a diáspora aí pode até introduzir duplamente nesses mercados, quer ajudando no financiamento e na canalização desse financiamento, quer nas entradas, naquele network que é preciso ter dos meios, nos mercados. Por outro lado, a diáspora também é importante, tirando esta questão do empreendedorismo, para a tentarmos captar como investidor direto em Portugal. Quando falamos de que nós precisamos aqui de investimento direto estrangeiro, neste estrangeiro eu penso que devemos sempre pensar e incluir a diáspora. Tentar que alguns dos grandes empresários portugueses que estão em grandes mercados possam ter capacidade de aqui analisar e considerar que poderão ter sucesso e vir fazer aqui novos investimentos. Portanto, a diáspora que é mundial, nós temos diáspora, digamos, temos portugueses de sucesso em todo o lado, por vezes em mercados, em países em que chegamos e ficamos admirados desta rede ou daquela empresa ser de portugueses ou de gerações já de portugueses, eu penso que podem ser canalizados duplamente para nos ajudar neste problema do financiamento. Neste momento, as empresas novas que queiram surgir, as startups,
têm financiamento, digamos, em termos gerais, da Europa e dos fundos europeus, mas, como eu disse atrás, eu penso que é muito importante também que, à partida, tentem reunir logo os capitais próprios máximos que possam ter para pôr a empresa a funcionar. E só supletivamente devem vir, digamos, ao financiamento alheio. Nós aqui há cerca de um mês, a Ordem dos Economistas, com a Gulbenkian, realizou uma conferência sobre empreendedorismo e inovação, em que o José Basílio brilhantemente esteve também a expor o seu caso, a questão da ISA e o seu ponto de vista sobre o empreendedorismo, e vimos que, efetivamente, a questão do financiamento é muito importante, porque há empresas que, por exemplo, conseguiram fazer o seu percurso aqui de startup, passar já à empresa, digamos, madura, sem praticamente ter financiamento alheio. E, portanto, conseguiram isso através de uma belíssima gestão entre os capitais próprios que tinham, as receitas que iam tendo e, digamos, subsidiariamente, alguns desses fundos europeus. Mas este é o caminho ideal. Quando não é possível, vai-se a financiamento alheio. Primeiro interno, portanto, para aqui para o mercado, mas depois o mais importante é a questão da internacionalização. E aí, se captarmos ao contrário, se captarmos do estrangeiro, da parte externa, financiamento, venha da diáspora ou de outros interessados nessas startups, isso seria o ideal. José Basílio, temos, há pouco falava do início da ISA, que nem sempre foi do sucesso imediato. É importante também que estas empresas percebam que é necessário uma insistência, não é? Mesmo quando as coisas não correm com grande sucesso de início, é preciso ter perseverança para conseguir esse sucesso. Sem dúvida, isso. A resiliência é o mais importante, não é? Portanto, temos de persistir, não é? Temos de perceber o que é que não está a funcionar bem, como é que podemos corrigir para ter esse sucesso, portanto, encontrar quais são os nichos de mercado onde o nosso produto pode funcionar, que adaptações ao produto é que podemos ter que fazer para ele funcionar. Até porque muitas vezes ter uma boa ideia não chega, não é? É preciso ter algumas noções de como gerir uma empresa, de como levá-la para o mercado. Sim. Sim, e ter essa abertura também para receber essa experiência também, portanto, aceitar que pessoas mais velhas possam participar no capital da empresa e possam ajudar nisso. Portanto, aceitar essa partilha é muito importante para esse sucesso. Mas temos que estar sempre com, portanto, mente aberta para podermos alterar o nosso percurso, alterar o nosso mercado, portanto, encontrar... No vosso caso, quais foram as dificuldades que encontraram, as maiores dificuldades que encontraram inicialmente? Inicialmente foi encontrar um mercado que nos permitisse crescer, portanto, e poder pagar aquilo que é o desenvolvimento e o esforço de ID no desenvolvimento dos produtos. Portanto, é um esforço contínuo que temos que fazer. Portanto, nós lançámos agora este produto para casa, o Cluj, não é, que permite fazer a monitorização dos consumos de energia em casa, mas o que fazia sentido, porque nós temos um background na área da energia, fazia e faz sentido, em mercados mais concorrenciais, em mercados em que há muitas utilities, como na Europa Central, em que as utilities têm que apresentar soluções inovadoras para se distinguirem das outras. Num mercado monopolista, ou quase monopolista, este tipo de solução não é tão interessante. Mas ele pode-se aplicar para outras coisas. Por exemplo, estamos agora a lançar esta mesma solução para monitorizar a produção solar. Portanto, temos muitas renováveis em Portugal, temos muita microgeração e solar térmico. As pessoas fizeram esse tipo de investimento e não sabem se estão a tirar o partido desse investimento. Portanto, não sabem se o seu sistema de microgeração está a produzir aqueles 300 ou 400 euros por mês que deveria produzir para amortizar o investimento. Portanto, uma solução que nós temos para monitorizar o consumo também serve para monitorizar a produção. Portanto, estamos agora a lançar esse tipo de oferta porque tem uma proposta de valor que se entende muito bem, que as pessoas percebem. Se tiver um problema qualquer, porque cresceu uma árvore e tapou-me ali parte do painel, ou porque disparou um disjuntor e já não estou a produzir, se eu não estiver a controlar isso em tempo real, só no final do mês é que vou perceber que perdi ali 300 ou 400 euros. E posso monitorizar isso em permanência e imediatamente corrigir se tiver esta possibilidade de fazer isto remotamente. Por exemplo, isso, por outro lado, este tipo de solução é uma solução de smart home, de casa inteligente, onde nós podemos adicionar, e estamos a adicionar outras funcionalidades,
por exemplo, ligadas à segurança. Nós temos mais facilidade em pagar um determinado FII mensal para a segurança, portanto, estamos mais preocupados e predispostos a perceber que é um valor que se justifica pagar porque estamos seguros ou porque podemos ver o que é que se está a passar em nossa casa, mais uma vez, do que coisa para... E então estamos a adicionar componentes relacionadas com a segurança no nosso sistema. Portanto, é este contínuo auscultar do mercado e perceber como é que podemos posicionar o produto para que o consumidor, no final, esteja mais disposto a comprar esse produto. Uhum. Não estando neste momento numa fase idêntica àquela em que a ISA nasceu há 24 anos atrás, mas se hoje em dia há mais facilidades e mais acompanhamento por um lado, também há um mercado mais competitivo por outro. Que conselhos daria a quem quer começar uma empresa nesta altura difícil? Sim. Não, para já daria o conselho, primeiro deles todos, de não terem receio, de arriscarem e de irem em frente, porque hoje em dia, de facto, existe já um ecossistema de empreendedorismo suficientemente desenvolvido em Portugal e concursos de empreendedorismo que permitem lançar uma ideia, estar perante um júri que ajuda a validar o conceito, portanto, e que ajuda a perceber se estão a ir pelo caminho certo ou não. Depois há uma comunidade também, quer de business angels, quer depois de outros capitais que podem investir na empresa. Portanto, se conseguirem reunir uma equipa boa, portanto, e aí esse era o primeiro conselho, portanto, a equipa é muito importante, portanto, a equipa de gestão. Depois, se conseguirem trazer alguns cabelos brancos também, portanto, pessoas com alguma experiência para estarem perto deles e, portanto, para os ajudar a validar o mercado, portanto, é possível encontrar financiamento. Portanto, eu diria que ter uma boa ideia, conseguir conquistar os primeiros clientes é fundamental. E depois ter essa capacidade de arriscar, portanto, não ter o receio de arriscar, ir em frente. Depois, se não funcionar, ok, vamos para trás, vamos continuar a ser empreendedores também por conta de outrem, não é? Porque podemos ser empreendedores e devemos ser empreendedores no nosso trabalho, seja ele qual for. Portanto, não precisamos estar só a ser empreendedores por conta própria. Portanto, arrisquem, não tenham esse receio. Se tiverem uma boa equipa, um bom projeto, se conseguirem provar que há clientes que se interessam por aquela proposta de valor que foi construída, portanto, não vão faltar a forma de financiar o seu negócio. E não desistir, principalmente não desistir, que eu acho que isso mesmo quando se falha. É fulcral. Rui Martinho, José Basílio Simões, muito obrigada por estarem presentes nesta comissão executiva que hoje aqui termina. Contamos consigo amanhã. Até lá.